café. Tá bom mesmo, ó. Esse aqui é um café especial que está na feira, aqui dentro do Aitec. Tem um espaço especial para você que quer conhecer o café da região. Ele é o café grão nativo produzido no Cerrado. A natureza candanga no café grão nativo. Esse aqui disseram que a gente pode levar embora, ó. Então vou deixar aqui que esse não volta mais. A gente deixou até uma decoração especial aqui. E eu tenho alguém que gosta de café, porque ele chegou e já aceitou. Tô falando do Osmar Roberto Freitas Cunha, ele que é diretor da Elo Soluções Agrícolas. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Jéssica, boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado do espaço, obrigado do convite. E vamos falar um pouco aí sobre armazenagem de grãos. Quero me colocar à disposição aqui para falar sobre esse tema que a gente gosta muito, que a gente entende que é muito importante para o agro. E quando a gente fala do impacto da armazenagem, quem não vive o agro não tem noção de quanto é importante pensar realmente na armazenagem de forma estratégica, porque tem a ver com a lucratividade, tem a ver com a entrega lá na frente também. Então o nosso tema agora é realmente falar da armazenagem, e eu começo perguntando qual é o panorama atual. Se a gente fosse destacar aqui como estamos em relação à armazenagem hoje, tanto aqui na região do Distrito Federal, né, do Cerrado, como Brasil afora, o que você tem para me contar? A armazenagem de grãos, ela vive um déficit, e é um déficit grande. Nós temos em torno de 120 milhões de toneladas que não têm aonde ser armazenadas. Essas 120 milhões de toneladas, elas acabam sendo armazenadas em cima de caminhões, atropelando os portos para fazer um escoamento desse grão de forma rápida durante a própria safra, né? Aqui no Centro-Oeste, nós somamos só no Centro-Oeste 80 milhões de toneladas. O Mato Grosso, que hoje é um dos maiores produtores, detém 40 milhões. Então, assim, são números bem gigantes, são números bem grandes, né? Onde abre um espaço, assim, muito grande, porque o grão, que ele não é armazenado perto da onde ele é colhido, ele acaba tendo muitas perdas. Isso. Perdas no transporte, perdas na parte de o caminhão que vai para fazer a entrega na cooperativa ou na cerealista e não volta. E esse grão acaba se perdendo lá na lavoura, porque não se conseguiu colher, né? Então o déficit hoje é muito grande. E quando a gente está pensando, né, de armazenagem, a gente está falando daquele produtor que vai ter o seu próprio armazém ali de grãos. Perfeito. Ou a gente está falando de cooperativas, que aí fica uma ação colaborativa para essa armazenagem. Toda e qualquer unidade armazenadora, estando bem instalada, ela vai servir aquela região, né? O que a gente fala assim? O grão não pode sair da lavoura e precisar rodar 100 km para chegar, 150 km para chegar na unidade armazenadora. Tem que estar mais próximo isso. A gente fala muito a nível fazenda, por quê? Porque a nível fazenda você tem ganhos que são além da própria armazenagem, é um ganho lá na lavoura mesmo. Tempo de colheita, oportunidade de plantio de segunda safra, porque você consegue antecipar uma colheita de um grão com uma umidade um pouco mais alta, mas você vai colocar ela dentro da sua própria unidade, você tem o secador, você consegue otimizar as máquinas que você tem lá no campo e trazer resultado para dentro da fazenda. Enquanto negócio, como uma cooperativa ou uma cerealista, também. Eu tenho até vários amigos e clientes que trabalham como armazéns gerais, recebendo grão de terceiros. E tem isso como um negócio. Isso também tem se mostrado positivo, algo que traz resultado para quem também está armazenando. E aí traz resultado para o produtor que está próximo, porque facilita a recepção dele, e para quem está armazenando esse grão como armazéns gerais. E quando a gente fala da Elo Soluções Agrícolas, hoje o foco de vocês são todos esses clientes. Como é que vocês chegam até eles? Como é que eles te conhecem? Agora um pouquinho da história de vocês, por favor. A Elo, eu, Osmar, comecei na armazenagem de grãos em 99 e desde 2008 estou com a Elo aqui no estado de Goiás. Agora a gente assumiu há 4 anos essa região aqui do Distrito Federal e parte de Minas, aqui que está aqui do ladinho. Sempre trabalhando com armazenagem de grãos. Nós representamos a Tromink, é uma fábrica que fica situada em Panambi, no Rio Grande do Sul. A Tromink tem 35 anos de existência. Ela trabalha
na fabricação de equipamentos para armazenagem de grãos e também tem um segmento onde ela fornece peça para John Deere e essas outras marcas todas aí de maquinários como sistemista, né? Mas falando então da armazenagem, nesse período todo a gente sempre trabalhou nesse mercado. Então hoje a Elo se especializou. Então tudo que tem de necessidade, desde a peça de reposição, um projeto de uma unidade nova, a concepção dessa obra, a execução dessa obra nós fizemos. Tá? Então nós atuamos com 3 lojas hoje. Nós temos uma loja em Rio Verde, uma em Cristalina e uma em Água Boa, 100% voltada para o mercado da armazenagem de grãos. E ao longo desse período, né, você citou aí 99. Então tu tem história para contar. Tem um pouquinho. Muito desse consumidor, a gente até falava aqui, né, antes do nossa pausa para almoço, que realmente a figura do produtor rural hoje é muito diferente da visão que a gente teve uma época atrás. Ele realmente se vê como empresário, ele já tem essa consciência e ele toma decisões baseadas realmente em estratégias. Perfeito. Você acompanhou essa mudança, como que isso impactou o crescimento de vocês? Então, isso realmente aconteceu, né? Porque o produtor ele se viu meio que obrigado. Aquele produtor rural que ficava em cima do trator e fazia a parte mais manual do negócio e não se preocupava tanto com estratégia e com o mercado em si, ele acabou ficando um pouquinho para trás, ele não conseguiu acompanhar tudo, porque hoje é tudo muito dinâmico, é tudo muito rápido. Você planta muito rápido, você colhe muito rápido, né? E essa mudança, eu vejo que ela trouxe ainda mais oportunidades para a armazenagem de grãos. Por quê? Tudo hoje é voltado em números, né? Então, é pensado em números. Então, eu preciso fazer isso, disso até tal data, tem que ter planejamento, tem que ter um fluxo bem definido e tem que seguir esse cronograma para poder realizar a planta, a colheita, a planta da segunda safra e a colheita de novo sem ter perdas. Tudo isso agilizou o processo. Uma safra que antes demorava 60, 90 dias para acontecer, hoje ela se resume a 30, 40 dias, assim, aconteceu. E nesse mesmo período você tem uma produção muito maior do que antigamente e que precisa ser armazenada. Então, aí que cada vez mais pressiona as unidades armazenadoras a ampliar ou a novas unidades. Você me disse ali no início que realmente a armazenagem segue sendo um desafio. Isso tem a ver com o valor de investimento, tem a ver com a capacidade de financiamento do produtor. Por que ainda é um desafio, Osmar? O crescimento da armazenagem de grãos ao longo dos últimos 20 anos, ele não conseguiu acompanhar o crescimento da produção. A gente produz muito mais. A gente produz muito mais. Então, assim, esse déficit lá atrás, ele era 40 milhões de toneladas. E ele veio crescendo ao longo do tempo. Por mais que foram construídas novas unidades, a capacidade de armazenagem a nível nacional aumentou, o déficit sempre veio crescendo mais. Por quê? Nós estamos produzindo cada vez mais. Então, a produção faz com que esse déficit nunca tenha reduzido e sim sempre aumentado. Perfeito. E você falando, né, de toda essa evolução... Eu só queria complementar minha resposta que você perguntou de recurso, né? Então, esse é um ponto, que é o ponto da produção. Quando a gente vai para o lado de recursos, sim, os recursos eles existem, mas eles são muito poucos. Existe uma linha chamada PCA, que é uma linha para crescimento, Programa de Crescimento da Armazenagem, né? Então ela é voltada justamente para isso. Só que os valores disponíveis, eles não são suficientes para romper esse déficit que a gente tem. No ano passado, salvo memória, no último ano safra, a gente teve 15 bilhões, uma coisa assim. Não é um valor que atende a toda a necessidade, sabe? Então a gente sempre está correndo atrás da máquina. E aí, em termos de investimento, para o produtor pegar e fazer isso, ou o próprio empresário fazer isso de forma do caixa dele mesmo, são investimentos mais pesados, né? Porque você fala de alguns milhões de reais para botar uma unidade de pé, né? Que a gente torça, né, que isso melhore, né, a questão de financiamento e tudo mais, a gente torce muito. E você trouxe ali a questão da tecnologia. A gente está falando de silos também, né? Certo. De silos e tudo mais. E existe um avanço tecnológico nessa área também?
O que temos de novidade que você tem trazido nos últimos 4 anos aqui para o Agro Brasília? Além de nos últimos anos, uma mudança que foi muito natural foi a capacidade dos equipamentos. Então, lá em 80 se falava de 20 toneladas, depois se foi para 40 toneladas hora, fluxos, né? 60. Hoje é fácil você chegar em umas unidades armazenadoras e o fluxo de recepção ser de 200, 300 toneladas por hora. Nossa. Eu mesmo fiz, que rodou agora na última safra de soja, 2 unidades armazenadoras, aonde é para fazenda, nível fazenda. O fluxo de recepção da moega é de 200 toneladas hora para atender a fazenda. Então, assim, caramba, são fluxos muito grandes. Então, esse foi uma mudança ao longo desses anos, né? E aí, agora que tu disse que eu estou trazendo de novidade para Agro Brasília, nós estamos trabalhando com o projeto Nível Zero. O que é o projeto Nível Zero? Toda unidade armazenadora, ela tem um problema muito grande com água, que é a infiltração nos poços de elevadores, nos túneis, né? Tudo que está para baixo do solo tem problema de infiltração. E também, tudo que está para baixo do solo é considerado espaço confinado. Então, é um espaço que não deve ser acessado. Para ser acessado, tem um monte de normas. Lá, gera sujeira, gera gás, que é um perigo. Acontece risco para a saúde de quem vai manusear. Saúde para a vida até, porque o gás que é gerado pelo produto que estraga lá e fica preso naquele buraco, vamos falar assim, que é o poço do elevador, ele causa morte. E é silencioso, porque a pessoa não sente cheiro. É um negócio assim, bem ruim. Então, assim, o que é o nível zero? O projeto nível zero não tem nada abaixo do nível do solo. É tudo do nível do solo para cima. Elimina-se espaço confinado. Então, aonde você tinha o risco, aonde você tinha a dificuldade de limpeza, porque às vezes não é nem que o cara não quer limpar, mas é que é difícil, tem que entrar lá embaixo, 8, 9 metros de profundidade. Sempre tem um risco, né? Então, assim, vai ficando. Aqui não, é tudo do nível do solo para cima. Então não tem dificuldade. Então a unidade fica limpa, a operação funciona bem, manutenção preventiva. Tudo que precisa, rolamento que precisa olhar, precisa lubrificar, tá tudo na mão. Entendeu? Nossa, isso é muito bom. Tá tudo na mão, o cara não precisa descer lá embaixo para fazer a manutenção, não, ele faz, tá na mão. Então isso é o que a gente tem trabalhado em termos de novidade, tem tido muito boa aceitação, e essas 2 unidades que eu te comentei que rodaram esse ano com 200 toneladas hora, elas são desse nível de projeto. Os clientes estão muito satisfeitos porque eles já eram armazenadores de grãos, eles já tinham outras unidades no conceito antigo e agora eles estão com esse novo conceito, então eles estão muito satisfeitos. E quando a gente vem para um espaço como esse, que é o Agro Brasília, existe muita curiosidade, o produtor realmente vai procurar para vocês, é importante criar essa ponte direta também num evento como esse? Nós para a feira, nós trouxemos uma maquete. Nós estamos ali no pavilhão de negócios, bem na entrada, não tem como ir no pavilhão de negócios e não ver nós estamos bem na frente. E nós trouxemos uma maquete mostrando isso. E o que impressiona? Todo mundo que passa ali para ver a maquete, bater foto da maquete. Posso filmar para mandar para não sei quem. É porque geralmente a gente olha as unidades de armazenagem assim, vou olhar para cá. E tá tudo ali. E a gente fez ela de uma forma assim que representa bem o que é a realidade, sabe? E as pessoas se interessam. E ainda mais quando a gente vai lá e mostra, porque a unidade que a gente trouxe na maquete, ela é a nível zero. Então ela está dentro do que a gente está divulgando, né, e tentando levar para o mercado essa novidade aí. De alguma forma, a gente está falando também de sustentabilidade com essas mudanças, de realmente fazer com que aquilo que é plantado na terra tenha menos perda, realmente vá mais longe e que a gente chegue numa segurança alimentar, como tanto a gente tem abordado aqui no podcast. O maior desafio de uma unidade armazenadora e da armazenagem de grãos, né? Porque há-se um cuidado muito grande entre o plantar e o colher. Se investe muito, se cuida muito, tem uma atenção muito grande ali. Na parte de armazenagem, então quando sai, depois da colheitadeira, né? Quando está no caminhão, e essa parte até o grão virar alguma coisa, porque tem um meio do caminho aí. Ele saiu da lavoura e ele ainda não é nada, ele está um grão ali no meio do caminho, mas ele não virou semente, ele não virou farelo de soja, ele não virou óleo, né? Não foi processado. Não foi processado, está no meio desse caminho. Nesse meio do caminho não se ganha nada, só se perde.
É como um alimento que você pegou ele e guardou ele na tua geladeira ou não. E a tua geladeira tá boa ou não, a borracha dela tá boa ou não, e você vai tentar manter esse alimento por mais tempo. Então, o que nós fizemos enquanto empresa que trabalha no ramo da armazenagem é tentar fazer com que a perda da recepção até a expedição seja a menor possível. Tá? Isso é possível com o quê? Sistema de exaustão eficiente, a gente trabalha com o cicloar, que é um sistema de exaustão que tira o calor que a massa de grão gera durante 24 horas, ele está sempre tirando, então ele resfria essa massa de grão, ele mantém a massa de grão estável, né? A gente trabalha com secadores que não agridem o grão com temperaturas muito altas, trabalha mais com volume de ar, né? Com máquinas de limpeza eficiente que faz com que o grão e a impureza sejam separadas. A gente tem uma coisa que é as normas, as regras do jogo, né? É permitido se comercializar grão com até 1% de impureza. Ou seja, está dizendo que 1% de tudo que você manda dentro de um caminhão pode ser sujeira, pode ser impureza, não precisa ser grão, né? Isso é a regra do jogo. Quando é para armazenar, muitas vezes o cliente não quer deixar de tirar esse excesso desse 1%, porque ele está perdendo lá na frente. Porque bem ou mal perdeu isso o volume, né? Perdeu o volume. Só que na hora de armazenar a gente sempre indica, vamos armazenar com a menor nível de impureza possível. Por quê? Porque a gente consegue manter o grão. Então, essa diferença, ela acaba lá no final sendo negativa. Ser menor. Por quê? Porque você manteve o grão. Você conseguiu manter essa massa de grão estável. Sistema de aeração bem dimensionado. A gente vê muita coisa que foi instalada para trás, que hoje já não atende mais. É necessário fazer uma atualização. Precisa colocar um sistema de aeração que realmente tenha a condição de resfriar a massa. Então, não perder o grão. Esse é o que a armazenagem busca fazer. E quando você está com a unidade próxima, o que você ganha? Você não tem aquele caminhão andando da lavoura. Porque eu falo da lavoura porque depois, quando você vai mandar embora, daí vem caminhões mais novos, mas da lavoura nem sempre são caminhões tão novos. Vem vazando, vem jogando grão no asfalto. É pouco. A gente passa pelo asfalto e vê. É pouco, mas é um pouco grande. Quanto mais próximo tiver, menos grão desperdiçado vai ter. E o grão que é desperdiçado, como eu falei lá no início, lá na lavoura, porque não conseguiu ser colhido, pegou uma chuva que não precisava ter pego, ficou muito tempo lá no pé e secou além do que deveria, né? Então todos esses fatores aí a gente vai trabalhando para aproveitar melhor o que a gente produz. E você listou várias tecnologias, né? Várias alternativas que vocês hoje encontraram para realmente colocar, né, esse grão com mais qualidade na nossa mesa. Então, nada de colocar alimento na geladeira e esperar estragar para poder jogar fora, né? Não, tem que cuidar, tem que ficar olhando. Cuida, o desperdício não é bem-vindo em nenhum lugar. Exatamente. Exato. E nós estamos aqui, né, Osmar, inclusive o Móvel Agro é um dos nossos patrocinadores, faz a realização aqui do podcast. E eles têm essa inteligência de mercado para olhar o mercado, para falar de crescimento. Depois, eu não posso dar spoiler, tá? Depois eles vão vir aqui contar o que tá rolando. Mas até esse olhar bem criterioso para o que aquele produtor em específico precisa. Como esse atendimento tem ficado cada vez mais personalizado. Pelo que você está falando, não só em relação à armazenagem, mas pelos outros serviços que vocês oferecem, existe esse compromisso de entender realmente o problema, definir exatamente como solucionar, para aí sim andar de mãos dadas com esse produtor. Exato. Existe essa preocupação? Existe, ela é importantíssima, né? Porque muitas vezes o que chega para nós é uma solicitação de algo que não é o que vai resolver o problema. Ou eu já tive clientes me pedindo para mim cotar que ele precisava trocar o secador dele, precisava trocar um monte de coisa, porque ele não estava tendo eficiência na recepção, mas na verdade o problema dele não era ali. O problema dele estava lá no silo, que não tinha capacidade de aeração suficiente para receber o grão de forma correta, então ele estava precisando secar o grão além do que o que a norma fala, que é 14%. Então
estava precisando secar a lenha para não perder lá dentro do silo. Sabe, aí ele queria um secador maior. Então, assim, a gente procura olhar e entender qual que é o problema do que já é armazenador e do produtor que ainda não tem. A gente tenta entender quais são as oportunidades que tem ali para ele, né? E mostrar isso para ele. E fazer um projeto bem dimensionado. Porque não adianta nada a gente querer ofertar para o cliente algo além do que ele precisa. Vai ficar obsoleto, vai ficar caro. Não vai se viabilizar. Então, muitas vezes, você tem que dimensionar até um pouquinho menos para que em 1, 2, 3 anos ele venha e faça as ampliações necessárias e chegue, então, num patamar maior do que começar muito grande e ele acabar tendo um custo inicial maior do que o resultado que ele vai ter. Todos os clientes que a gente fez unidade armazenadora nesses anos, eles ampliaram. Todos. Nenhum ficou sem fazer ampliação. O que prova para nós que ter a armazenagem dentro da fazenda traz resultado. Todos cresceram em termos de produção, em termos de abertura de área, pegaram área de vizinhos e tal, porque o maquinário ficou obsoleto. O maquinário que eles tinham lá começou a sobrar. Fazer o serviço de forma mais efetiva. Agora eu vou jogar um abacaxi aí pra você. Como é que faz? Essas mudanças climáticas aí também interferem na decisão de como cuidar desse grão depois da colheita. Sim ou não? Então, mudanças, elas sempre existem. De um ano para o outro, a gente tem cenários assim totalmente diferentes. Nós temos um ano que quando entra na época da colheita é só chuva, o grão vem com uma umidade enorme e tal. Tem um outro ano, que foi esse ano que passou, todo mundo estava esperando uma safra mais úmida para a região e não teve. Foi uma safra seca, uma safra onde a gente não teve umidade elevada. E isso, ano após ano, vai mudando. Pós-colheita, depois que o grão já está lá dentro do silo, tem anos que é um pouquinho mais fresco. Depois de armazenado, o melhor cenário seria que acontecesse conosco o que acontece lá nos Estados Unidos, que cai neve, neva, congela tudo, né? Fica congelado. Por isso que lá eles têm os silos espalhados da fazenda, não estão todos concentrados, que nem aqui a gente coloca tudo num lugar só. Porque a gente precisa ter ali ventiladores, aeradores, um monte de coisa. Custo alto. Que lá eles não precisam. Por quê? Porque depois que eles colocam no silo, a neve vem, gela tudo aquele negócio e o grão está conservado. A temperatura de conservação do grão ela está em torno ali dos 24 graus para baixo, 23 graus para baixo, já está numa condição boa, né? E o calor daqui não contribui mesmo. Não contribui, mas tu sabe que tem um frescor da noite, que daí quando você tem o exaustor trabalhando bem e a aeração trabalhando bem, você consegue jogar essa temperatura para baixo dos 20, 18 graus e tal, porque o grão ele é um isolante térmico. Ele não deixa o calor da lateral, que é o sol bateu na lateral do silo, coisa assim, ele não permite que esse calor vá lá no meio da massa. O calor que está lá no meio da massa de grão é o calor gerado por ela mesma. Olha. Então, uma vez que tu consegue estabilizar a temperatura naquele ponto, você vai ter ali na parede do silo uns 10 a 15 centímetros que vão estar variando um pouquinho a temperatura, mas daí não é um problema, é fácil de manter, né? Inclusive, eu queria dizer, eu sou lá do Paraná, me disseram, vai preparada, que lá é calor, vai estar muito quente. Me enganaram, pessoal, porque de noite está fazendo frio pra caramba aqui. Eu sou do Rio Grande do Sul, natural, tá? O dia que eu passei mais frio na minha vida foi na primeira feira que eu vim aqui na Agro Brasília. Eu não trouxe roupa de frio nenhuma. Nós estamos lá no pavilhão, é bem aberto, assim, o vento vinha de frente, cortava. E nós não tínhamos uma salinha para parar dentro, foi doído. Olha aí, ó, do Rio Grande do Sul, ele sentiu frio em Brasília, não é calor aqui, pessoal, não sempre, pelo menos. Osmar, eu queria muito agradecer a tua companhia, a tua presença, dividir todo esse conhecimento conosco, parabenizar vocês, né, por trazerem as novidades e terem essa preocupação tão humana com o homem do campo, com as soluções que vocês entregam, viu? Parabéns de verdade. Obrigado, mais uma vez, obrigado do espaço. Queria aproveitar o espaço aqui para deixar o convite para todo mundo que estiver aqui pela feira nos procurar. Nós estamos bem no pavilhão de negócios, tá? Temos simulador de viabilidade para ver se é viável ou não é a unidade armazenadora para aquela realidade do cliente.
Temos a nossa maquete para mostrar como é que é essa novidade da nível 0. Temos várias coisas legais ali para apresentar para todos. E quem também não tiver na feira e quiser nos procurar, nós estamos aí nas nossas lojas, nós vamos até a fazenda, até a unidade, até a região. Vamos fazer esse atendimento personalizado. Mas obrigado do espaço, foi ótimo estar falando de armazenagem mais uma vez. E mandando um abraço especial também pro pessoal do Agro Brasília. Tá movimentado esse corredor aí hoje, né? Tá bem movimentado. Quem não veio tem que vir. E você que nos acompanhou online, fiquem ligadinhos aí, porque nós ficamos hoje até as 5h30 da tarde ao vivo com você, nos canais da Imóvel Agro e também do Agro Brasília. Você é o nosso convidado para aprender junto com a gente todo esse conhecimento que nós estamos conectando aqui durante o Agro E-Talks. Eu quero lembrar você que aqui tá 25 graus hoje, tá? Só porque a gente falou de temperatura neste momento, 25 graus aqui no local da feira. Eu vou rapidinho para aquele intervalo, já tem mais podcast para você.